Se você assistiu o meu último vídeo sobre os ataques da PEC 38, deve estar se sentindo desesperançoso. Mas eu tenho uma excelente notícia para você. Nós já derrubamos uma PEC de reforma administrativa lá no passado. É isso mesmo, a gente já derrubou. Em 2020, o governo Bolsonaro apresentou a PEC 32, que ela era tão ou mais devastadora que a atual PEC 38. E sabe o que aconteceu? Ela foi arquivada, engavetada, nunca mais ela saiu do papel. Eu sou Suélia Souza e nos próximos 12 minutos eu vou te ensinar exatamente como nós, servidores públicos, conseguimos derrubar a PEC 32 em 2020. E mais importante, como adaptar essas estratégias para derrubar a PEC 38 agora em 2025. Isso porque, gente, se funcionou uma vez, vai funcionar de novo. Mas só se nós agirmos unidos e com estratégia. Então fica comigo até o final, porque a sua carreira pode depender dessas informações. Primeiro, deixa eu te contar como era a situação lá em 2020. A PEC 32 foi apresentada pelo governo Bolsonaro em setembro de 2020, no auge da pandemia. Ela propunha o fim da estabilidade, acabar com concursos públicos, permitir demissões em massa, extinguir direitos históricos. Era um verdadeiro desmonte do serviço público. E naquela época, o governo tinha maioria no Congresso e o presidente estava no auge da sua popularidade entre a sua base. E a mídia apoiava a modernização do Estado. Gente, parecia impossível derrubar, mas nós conseguimos. E você sabe por quê? Porque aplicamos 5 estratégias que eu vou te ensinar agora. Cada uma dessas estratégias foi fundamental, mas o mais importante, todas podem ser adaptadas para 2025. Isso é que é o mais importante. A primeira estratégia que funcionou foi a mobilização massiva dos servidores. E quando eu digo massiva, é massiva mesmo. Não é uma aqui, outra ali, não. Em 2020, organizamos manifestações simultâneas em mais de 100 cidades brasileiras. Professores participaram, policiais, bombeiros, servidores da saúde, servidores federais, servidores estaduais, servidores municipais, todos juntos nas ruas. O que fez a diferença não foi uma manifestação aqui ou outra ali. Foi a coordenação nacional. Foi todo mundo protestando no mesmo dia, com a mesma mensagem e com a mesma força. E olha o resultado. Deputados que apoiavam a PEC começaram a recuar. Porque quando eles viam 50 mil servidores na porta da Assembleia do Estado deles, eles entendiam que aquilo ia virar voto contra eles na próxima eleição. E vocês sabem que político gosta só de votos. Para 2025, nós precisamos fazer a mesma coisa. Mas agora temos uma vantagem. As redes sociais estão ainda mais poderosas. Nós podemos coordenar manifestações em tempo real, mobilizar ainda mais gente. Mas manifestação sozinha, gente, não basta. Nós precisamos da segunda estratégia. E sabe qual é a segunda estratégia? A segunda estratégia foi a pressão política direta sobre os deputados. E isso foi genial. Nós mapeamos todos os deputados que apoiavam aquela PEC 32. Identificamos os que estavam em cima do muro e fizemos uma pressão cirúrgica sobre cada um deles. E como fizemos isso? Servidores dos estados desses deputados foram pessoalmente aos gabinetes. Levaram abaixo assinados,
mostraram o impacto da PEC nos serviços públicos locais, e isso foi muito importante, gente. E olha, e funcionou. Vários deputados que inicialmente apoiavam a PEC começaram a retirar o apoio. Alguns até se tornaram contrários à proposta. Para vocês verem o quanto isso é poderoso. O ponto-chave foi mostrar para cada deputado como a PEC ia afetar os eleitores deles. Não era uma questão ideológica, era uma questão prática. Deputado, se você aprovar isso, vai prejudicar 20 mil famílias no seu estado. E para 2025, gente, temos que fazer a mesma coisa. Temos que identificar os deputados-chave, mapear suas bases eleitorais e mostrar o impacto real da PEC 38 no estado deles. E tem mais. Agora nós temos uma ferramenta que nós não tínhamos em 2020. Então a gente tem que contar com ela agora. A terceira estratégia foi a campanha de conscientização da sociedade. Porque não bastava convencer os servidores, nós precisávamos convencer a população. Em 2020, muita gente achava que a reforma administrativa era modernização, que ela ia melhorar os serviços públicos. Então, fizemos uma campanha massiva para explicar a verdade. Mostramos que acabar com concursos ia trazer de volta o cabide de empregos, que demitir servidores experientes ia piorar o atendimento, que já não é maravilhoso, que privatizar serviços ia encarecer tudo lá para o povo. E funcionou. A opinião pública começou a mudar. As pessoas entenderam que atacar o servidor público era atacar os serviços que elas usavam. Escola, hospital, segurança, justiça. A pandemia ajudou muito, porque mostrou a importância dos servidores da saúde, da educação, da assistência social. O povo viu que sem servidor público não tem Estado funcionando. Agora, para 2025, temos que fazer a mesma coisa. Explicar para a sociedade que a PEC 38 não é modernização, é desmonte, que vai piorar os serviços que o povo precisa. E a população mais carente é que vai ser mais afetada. Mas para isso funcionar, nós precisamos da quarta estratégia, que também foi fundamental. A quarta estratégia foi a articulação sindical unificada. E essa foi a chave do sucesso. Em 2020, conseguimos algo histórico. Todos os sindicatos de servidores se uniram, federais, estaduais, municipais, professores, policiais, bombeiros, servidores da saúde, todo mundo junto. Criamos uma frente única nacional contra a PEC 32. Não importava se o sindicato era de esquerda, de direita, de centro, o que importava era defender os direitos dos servidores. E isso, gente, multiplicou nossa força. Em vez de cada categoria lutando sozinha, tínhamos um movimento nacional coordenado, recursos compartilhados, estratégias alinhadas, ações simultâneas. Os políticos perceberam que não estavam enfrentando um sindicato aqui, outro ali. Estavam enfrentando todo o funcionalismo público brasileiro unido. Para 2025, precisamos reconstruir essa união, deixar as diferenças de lado e focar no que nos une, que é defender nossos direitos e o serviço público de qualidade. E para dar credibilidade técnica à nossa luta, usamos a quinta estratégia, gente. A quinta e última estratégia foram as audiências públicas e debates técnicos. Isso foi fundamental para dar credibilidade à nossa resistência.
Não bastava dizer que a PEC 32 era ruim. Tínhamos que provar tecnicamente por que ela era inconstitucional, ineficiente e prejudicial. Organizamos audiências públicas na Câmara, no Senado, nas assembleias. Levamos juristas renomados, economistas, especialistas em administração pública. Tudo isso. Esses especialistas desmontaram a PEC 32 ponto por ponto. Mostraram as inconsistências jurídicas, os problemas econômicos, os riscos para a democracia. E isso mudou o debate. Deixou de ser servidores defendendo privilégios e virou especialistas alertando sobre riscos para o país. A mídia começou a questionar a PEC. Deputados que apoiavam começaram a ter dúvidas. O governo perdeu a narrativa. Agora, para 2025, temos que fazer a mesma coisa. Trazer especialistas para desmontarem a PEC 38 tecnicamente. Mostrar para a sociedade que não é birra de servidor, é preocupação legítima com o futuro do país. Agora que você conhece as 5 estratégias que funcionaram, eu vou te ensinar como aplicá-las hoje. E para isso, vai aí um plano de ação concreto para derrubarmos a PEC 38 usando essas mesmas estratégias. Primeira ação, a mobilização digital. Entre nos grupos de WhatsApp dos servidores do seu órgão. Compartilhe informações sobre a PEC 38. Organize atos locais. Use as redes sociais para ampliar a resistência a essa PEC. A segunda ação é a pressão política. Identifique os deputados da sua região. Vá ao gabinete deles. Leve outros servidores com você. Mostre como a PEC vai prejudicar os serviços públicos do Estado, lá onde ele está. E que vai prejudicar a população dele. A terceira ação é a conscientização. Explique para sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, como a PEC 38 vai prejudicar eles. Não fale só dos seus direitos. Fale dos direitos que eles usam e que serão prejudicados. A quarta ação, gente, é a união sindical. Procure seu sindicato. Cobre uma posição firme contra a PEC 38. Exija que ele se articule com outros sindicatos. Pressione por uma frente única. A quinta ação é o debate técnico. Compartilhe, analise técnicas sobre os problemas da PEC 38. Leve especialistas para debater em universidades, na OAB, conselhos profissionais. Faça isso, divulgue, organize. E lembra, temos uma vantagem que não tínhamos em 2020. Sabe qual é? É que agora sabemos que funciona. Já provamos que é possível derrubar uma PEC de reforma administrativa. Mas tem uma coisa muito importante que você precisa saber. A diferença entre 2020 e 2025 é o tempo. Em 2020 tivemos quase 2 anos para nos organizar. Agora temos apenas alguns meses. A PEC 38 está tramitando agora na Câmara. Cada dia que passa, ela avança mais. Por isso, não podemos esperar. Temos que agir hoje. Primeira coisa que você vai fazer quando terminar esse vídeo, vai compartilhar com todos os servidores que você conhece. Você vai mandar pelo WhatsApp, você vai compartilhar no Facebook, no Instagram, no Telegram. Espalha essa informação. A segunda coisa que você vai fazer é entrar em contato com seu sindicato e cobrar uma posição. Se eles não estão se movimentando, pressiona para eles agirem. A terceira coisa que você vai fazer é procurar os deputados da sua região. Liga para o gabinete, agende uma reunião, vai lá pessoalmente, mostra o impacto da PEC no seu estado. Como que isso vai ficar na população do seu estado? Olha, eu sei que parece uma luta desigual, mas lembra, em 2020 também parecia impossível. O governo tinha maioria,
tinha apoio da mídia, tinha recursos, mas nós tínhamos algo que ele não tinha: união, determinação e estratégia. E por isso nós conseguimos. Se nós conseguimos derrubar a PEC 32, também vamos conseguir derrubar a PEC 38. Mas só se agirmos juntos, com estratégia e agora. Se esse vídeo te deu esperança e te ensinou como agir, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com todos os servidores que você conhece e comente aqui embaixo. Qual dessas 5 estratégias que eu passei para vocês você vai aplicar primeiro? Conta para mim como é que você vai ajudar a derrubar a PEC 38. E marca nos comentários outros servidores que precisam ver isso. Vamos espalhar essa informação para todo o funcionalismo.